Pessoal, aqui quem fala é o Padre François Costa. Todos os dias, como já é costume, rezamos a oração do Ângelus, ou a oração do Anjo do Senhor. Vamos rezar? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridíssimos todos, depois de meditar todo o capítulo 1 da carta aos Hebreus, hoje vamos começar o capítulo 2. E começa assim. Hoje vou ler os versículos de 1 a 4. Leio. Pelo que importa, observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Pois se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta começou a ser anunciada pelo Senhor. Depois, foi-nos fielmente transmitidas pelos que a ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais de prodígios e de vários milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Eu quis ler, em primeiro lugar, todo o texto e agora eu vou sublinhar alguns elementos deste texto. A primeira coisa que eu queria fazer entender é que se trata de uma exortação. Isso é muito interessante também porque é uma breve exortação como consequência daquilo que o autor já explicou no primeiro capítulo. No primeiro capítulo ele falou da superioridade excelsa de Jesus Cristo, do Filho feito homem. Agora, já que ele é tudo isso, já que Jesus Cristo é tudo isso, então ele exorta os cristãos. Pelo que importa, observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Se percebe que o autor da carta aos Hebreus está vendo os perigos das falsas doutrinas que ameaçam a comunidade principiante. Ele vem então para, com a sua exortação, com todo o seu texto, explicar à comunidade que ela não pode se entregar, não pode escutar aquelas pregações que são contra a doutrina cristã. Não podemos ir contra aquilo que nós ouvimos. Vejam só, importa observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Não tem como não ser tradicional se você é católico, porque nós somos de uma igreja que tem 2000 anos de história. O que nós recebemos pelo testemunho apostólico.
nós não podemos ser infiéis à fé dos apóstolos. Desde o começo, a heresia, ou seja, escolher apenas alguns aspectos para acreditar e desprezar outros, ou desde o começo também a apostasia, que é deixar toda a fé. Esses dois pecados, heresia e apostasia, sempre foram considerados pecados gravíssimos, porque a fé está inclusive por em cima da vida. Porque se você tiver fé e você morrer, você vai para o céu. Mas se você não tiver fé e continuar a viver, a tua vida fica sem sentido. E depois não vai para o céu. Então, vejam só como a fé garante não exatamente esta vida terrena, mas a vida no céu. Continua o texto: pois se a palavra promulgada por anjos, esse negócio da palavra promulgada por anjos é porque há uma espécie digamos assim, de tradição segundo a qual a lei mosaica teria sido transmitida pelo intermédio dos anjos. Essa tradição mosaica aparece, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Por isso o apóstolo fala lá dessa tradição, porque já era algo assim meio rabínico, já era dos doutores da lei ter essa visão da lei. A lei transmitida por anjos. E aqui o autor da carta aos Hebreus fala como que repetindo essa ideia. Pois se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, de fato, se a gente lê lá no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, no livro dos Números, nós vamos ver que as transgressões à lei muitas vezes eram castigadas, inclusive com a pena de morte. Porque não era, e já seria tudo, não era simplesmente a obediência a Deus, que já é tudo, como eu acabei de dizer, mas também estava envolvida a proteção da sociedade, uma espécie de legítima defesa aplicada a toda a sociedade, na qual não ficava outro remédio a não ser a pena de morte. Isso se aplicou no Antigo Testamento. Por isso, diante das transgressões, havia pena. É isso que o autor está dizendo aqui. Então, e sabendo dessas penas gravíssimas que existiam no Antigo Testamento por causa da transgressão da lei, então o autor tira como consequência o seguinte, leio: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quer dizer, se uma lei promulgada por anjos recebe tanto rigor, quanto mais a nova lei que nos foi trazida por Jesus Cristo, que é perfeito Deus e perfeito homem. Se uma lei trazida por anjos recebe tanto zelo, quanto maior zelo deve trazer a lei nova promulgada por Jesus Cristo. E por isso, como nós vamos escapar do castigo se negligenciarmos tão grande salvação? É isso que o autor está nos dizendo. Mateus capítulo 5 fala do castigo eterno, fala do inferno. Mateus capítulo 25 também fala. O Apocalipse está cheio dessas expressões. Negar a possibilidade de ser condenado eternamente vai contra a doutrina da fé católica. E aqui mais uma vez aparece: o inferno realmente existe. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí o autor continua: esta salvação começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram. Vejam só que bonito, aqui também está o testemunho da traditio, da entrega. Traditio em latim é a mesma coisa que entrega, em grego paradosis. Então a salvação começou a ser anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E depois ela foi fielmente transmitida, ela foi tradicionada, como que inventando aqui um neologismo, né?
ela foi entregue por tradição pelos que a ouviram. Quem são esses? Os santos apóstolos. A nossa fé é apostólica, nós cremos pelo testemunho dos apóstolos, nem tanto por livros escritos, porque de fato Jesus Cristo nada escreveu, e o que está escrito no Novo Testamento nada mais é do que o testemunho que os apóstolos disseram e que diversos autores recolheram em forma de escritos e que nós hoje em dia chamamos Bíblia. Primeiro foi a tradição, depois foi a Escritura. O mesmo se pode dizer do Antigo Testamento. Primeiro aconteceram fatos. Esses fatos foram transmitidos e posteriormente eles foram escritos. Para dizer que esse testemunho dos apóstolos recebido do Senhor era verdadeiro, então diz o autor no versículo 4, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e de vários milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Para mim, esse versículo 4, Hebreus capítulo 2, versículo 4, é uma excelente resposta de por que os dons carismáticos, os sinais e os prodígios não parecem ser tão abundantes quanto no tempo dos apóstolos, por exemplo, quando lemos nos Atos dos Apóstolos. É que a mensagem que os apóstolos deviam transmitir era uma mensagem que estava inserida naquilo que nós chamamos de revelação pública. Ou seja, é aquilo que é obrigatório para todos os fiéis de todos os tempos que devem acreditar. Portanto, era necessário, segundo a nossa maneira de ver as coisas, era necessário que isso fosse provado. E então Deus provou que o testemunho dos apóstolos era verdadeiro por meio de sinais, prodígios e milagres e dons do Espírito, distribuídos abundantissimamente. Depois que terminou esse tempo de revelação pública, com a morte do último apóstolo, já não era necessário tantos sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito, uma vez que já estava consolidada a nossa fé, ou seja, tudo que deveríamos acreditar, a boa doutrina, aquilo que deve ser ensinado, que inclui todas as questões de fé e de moral, se não estavam explícitas no testemunho apostólico, estavam pelo menos implícitas. Isso era suficiente para que a igreja continuasse o seu caminho de fé. Bom, como conclusão dessa nossa reflexão dos primeiros 4 versículos do capítulo 2 da Carta aos Hebreus, eu diria a você que tenha um grande zelo pela doutrina, exatamente, pela boa doutrina. É muito importante estar profundamente ancorados no catecismo da Igreja Católica. Procure sempre adquirir boa doutrina, porque você não pode perder a fé, porque senão a sua vida não vai ter sentido e dificilmente chegará ao reino dos céus. Zele por aquilo que lhe foi entregado, que é a fé católica, a fé dos nossos padres, a fé dos nossos antigos, a fé que é a nossa porta de salvação. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós.